Olá a todos. É, Agora a gente vai começar a nossa sessão de encerramento no Congresso Paulo Léo Ferreira. A ideia aqui é primeiro fazer uma mesa redonda e depois a gente parte para o encerramento de fato. Ah, certo, só para clarificar, a ideia a dinâmica dessa mesa redonda vai ser a seguinte: eu vou começar apresentando alguns dados para pautar a discussão e depois eu vou abrir para uma conversa com os professores convidados. Certo. Então, a ideia a mesa redonda aqui é discutir o presente e futuro da ciência no Brasil. Os professores convidados são o Alexandre Reile Rocha, do IFT Unesp, diretor do IFT, doutora Márcia Barbosa, da Federal do Rio Grande do Sul, professora, pesquisadora, membro da Academia Brasileira de Ciências e da The World Academy of Sciences, Rafael Chaves, professor e pesquisador do International Institute of Physics da UFRN, e o professor Rodrigo Capaz, da UFRJ e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física. Certo. Então, vamos começar aqui. Eu vou primeiro fazer um histórico breve da ciência no Brasil. A gente pode considerar que o início da ciência no Brasil, o Big Bang, como a criação da Sociedade Brasileira de Ciências, o que na época era chamada Academia Brasileira de Ciências, em 1916. Aqui está a sede dela na Escola Politécnica, no Rio de Janeiro. Certo. A partir disso, a gente teve vários desenvolvimentos, certo? A criação em 1916, o estabelecimento da ciência brasileira no cenário mundial, com a visita de vários pesquisadores estrangeiros. Aqui, por exemplo, a Marie Curie no Pão de Açúcar. Em 34, a gente teve, assim, pela primeira vez, um certo reconhecimento do governo brasileiro acerca da importância da ciência, né? Aqui é um decreto de 1934 do Getúlio Vargas, reconhecendo a existência, a importância da Academia Brasileira de Ciências, mas no fim não deu em nada. Só em 1949 que se deu a criação do CNPq e do CBPF, né, nos esforços pós-guerra de melhorar a ciência, visto que a ciência foi essencial na guerra. Certo. E daí a gente teve, então, uma criação de vários institutos que são fundamentais. Eu não vou falar todos aqui, mas alguns exemplos: em 1950, o ITA; em 51, a gente teve outro órgão de financiamento criado, o ACAPES; depois o INPA e o INPA, e o INPE aqui em 61. Depois do golpe militar, durante o regime, nós tivemos várias fundações também criadas, vários institutos, várias fundações de financiamento de pesquisa, a FINEP, o FNDE, que aplica políticas do Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente vai discutir depois, criação da Embraer, Embrapa e outras instituições. Tivemos a criação do Inmetro, Laboratório Nacional de Computação Científica. Em 85, a gente teve o estabelecimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, no período de redemocratização. Aqui é a fotinho dele. Em 1988, a gente teve, na promulgação da Constituição da República, o estabelecimento que o Estado vai incentivar e promover o desenvolvimento científico, aqui como está no artigo 218 da Constituição. Certo, daí entre 88 e 2016, eu cortei muita coisa aqui por questão de tempo, mas a gente teve que dar para chamar de período inflacionário da ciência e educação brasileira. A gente teve a expansão por todo o Brasil e a democratização do acesso ao ensino superior. Em 2016, a gente teve a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações com o Ministério das Comunicações, o que reduziu o orçamento da pasta, o que eu vou explicar mais adiante. E em 2020 tivemos a recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2021, só para colocar aqui,
O Instituto Butantan e a Fiocruz, com as vacinas Coronavac e AstraZeneca, foram essenciais no combate à pandemia. Sem eles, sem esses dois institutos, com certeza estaríamos numa situação muito mais grave. E a ideia é discutir o que acontece daqui em diante, certo? Vamos dividir. Eu coloquei três tópicos assim para a gente discutir. A primeira é a questão do financiamento da ciência em si. Ah, Aqui eu coloquei como que foi repassado os recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia. O que a gente pode ver aqui é que aqui já está ajustado pela inflação esses dados e o financiamento só cai. Entre o pico, foi 2013, 11 bilhões, e, 2021, caiu basicamente 90% esse orçamento. Aqui a gente teve a queda por causa da fusão com o Ministério das Comunicações, como eu disse anteriormente, e aqui teve a recriação, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas mesmo assim o orçamento da pasta não aumentou, certo? E aqui é só algumas coisas que aconteceram recentemente, é muita coisa para pôr, realmente ia precisar de vários slides. O que a gente pode comentar também é a questão, todo o imbróglio do Fundo Nacional, questão de um veta o veto do outro e no fim não libera o orçamento e tudo isso. Ah, nós podemos Nós podemos falar também aqui do corte recente, acho que foi 11 de outubro, de 600 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ficamos com 50 milhões. E aqui, só para efeito de comparação, ver como países da OCDE investem na pesquisa científica, a parcela do PIB que eles investem, a do Brasil é baixa comparado aos outros. Mas aqui a questão aqui a importância é as verbas que os países investem, que investiram para enfrentar a Covid-19. A verba do Brasil é baixíssima e a gente viu no que deu, né, nesses 2 anos. Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui, só para orientar a discussão, é que medidas a sociedade científica pode realizar para reverter os efeitos desse corte, dos cortes orçamentários na ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos. A outra questão é estrutura, porque a maior parte da ciência é feita, como todos sabem, nas universidades públicas. Aqui, no caso, eu coloquei exemplo do orçamento das universidades federais ano a ano. E se você pegar o valor nominal, reduziu, mas o valor corrigido pelo IPCA também, como o gráfico anterior, nós vimos que o orçamento entre 2014 e 2021 caiu pela metade, enquanto o número de alunos na universidade, a estrutura a ser mantida de toda laboratórios e infraestrutura em geral, só aumentou nesse tempo. E mesmo assim a verba diminuiu. E daí aqui é mais uma notícia só falando sobre esses cortes que aconteceram. E aqui daí uma pergunta que fica é quais as consequências a longo prazo do desmonte das universidades públicas e como operar esse cenário, certo? E por fim eu vou colocar a questão da percepção da sociedade da ciência, todo o negacionismo e o obscurantismo que nós vivemos. E se a população não acredita na ciência, por conseguinte, os seus líderes e representantes também não acreditam. Isso reflete nas políticas públicas que nós temos, né? Conselho Federal de Medicina dando aval para as atitudes do governo federal. Aqui, no caso, a atitude negacionista que levou à demissão do chefe do INPE no ano passado, diretor do INPE, o Ricardo Galvão. E as várias tentativas da Pfizer de venda de vacina. Isso como a gente sabe, teve resultados desastrosos, mais de 600 mil mortos no Brasil e mais de 21 milhões de infectados nesses 2 anos de pandemia. E daí a ideia aqui é como frear a onda de negacionismo científico, com isso mudar a percepção da sociedade brasileira em relação à ciência e pesquisa no Brasil. Então eu coloquei essas três perguntas para orientar a discussão, mas a gente, claro, pode ir para outros cantos. Então, agora eu vou chamar o Alexandre, diretor do FT. Daí você está livre para responder qualquer uma dessas perguntas.
comentar É, sobre ela. você quer ir na ordem? Como é que funciona? É Você livre, prefere? pode ser na Tá. ordem. Acho que então vamos começar na ordem. Boa noite a todos. É um prazer tê-los virtualmente participando do congresso, do congressinho no IFT. Gostaríamos de estar recebendo vocês lá na Barra Funda, como tinha acontecido em todas as outras edições, né, a não ser na edição do ano passado também, que foi online. Mas isso também é interessante porque dá oportunidade para vários alunos de várias partes do Brasil participarem. Então, a gente tem aí nossas vantagens e desvantagens. Eu acho que a gente está num momento ímpar é, da, da ciência brasileira, acho que uma encruzilhada, né? E eu falo isso não no bom sentido, acho que no mau sentido, durante toda a minha carreira acadêmica, e eu posso dizer que em 2002 eu deixei o Brasil muito desacreditado, indo fazer o doutorado fora do Brasil, e voltei para o Brasil com esperanças, né, quando eu terminei meu doutorado de fazer ciência no Brasil. No momento que eu deixei o Brasil, eu não tinha intenção de voltar, e por causa da situação naquele momento, e era uma situação de corte de verbas, de corte de bolsas, e a situação melhorou significativamente, como foi mostrado, né? Como o Matheus mostrou no gráfico. Então, houve uma melhora, e eu posso dizer que o que aconteceu em 2000 não chega nem perto do que está acontecendo agora, e eu acho que o ápice disso está nesse corte de 600 milhões, que significa o seguinte: então, em governos anteriores, a gente conseguia fazer, primeiro, uma interlocução com o governo, né? E o que a gente nota é que esse governo praticamente não tem interlocução nenhuma com a comunidade científica, ele não é só negacionista, ele simplesmente é refratário, né, a qualquer coisa que venha da comunidade científica. A gente tem um ministro que eu considero extremamente fraco. A gente pode até pensar que ele tem boas intenções, mas ele é fraco do ponto de vista político e de articulação. Então, nesses momentos, importante é a interlocução com o Congresso Nacional, né? E aí o corte, eu acho que vem, e a Academia Brasileira, né? E a própria SBPC vem fazendo um papel muito forte dentro do Congresso, exatamente para tentar essa interlocução com o Congresso. O que acontece é que agora, nesse momento, o Congresso também é muito refratário, né? Então, por interesses políticos, você tem um presidente do Congresso que está interessado em outros, né, pegar esse recurso para outros fins. E isso torna a coisa muito difícil, porque um corte dessa magnitude, né, eu acredito que nunca aconteceu, eu nunca vi acontecendo em outros momentos. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é reforçar essa comunicação com os congressistas, agora, né, com o Senado, e, de certa forma, pressionar pela liberação dos recursos, né? Eu acho que, essencialmente, o que está sendo feito é destruir a ciência brasileira, mais do que, né, praticamente impossível fazer qualquer coisa sem pagar a bolsa de estudo, sem pagar projetos. Eu acho que quem está fora de São Paulo, eu até não entendo como é que consegue, né, fazer alguma coisa sendo que não tem, por exemplo, projeto universal há vários anos, né? E havia essa perspectiva de projeto universal, e com esse corte, né, desapareceu de novo. Então, eu acho que é importante que a gente não desista. O ano que vem eu acho que vai ser um ano muito duro, mas também tem um papel que é se engajar politicamente. Eu acho que, né, mais do que a gente tem feito atualmente. Quem quiser comentar em cima.
Posso falar? Márcia, quer falar? Quero. Quero. Vai lá, então, depois eu vou. Deixa eu começar com uma coisa que está me incomodando numa pergunta. Quais medidas a sociedade científica pode realizar? Quer dizer, o inferno são os outros. Não é essa a pergunta. É o que eu, você, o outro vão poder fazer para reverter essa situação. Uma pessoa que já tem, como é que eu vou dizer, não cozinha na primeira fervura como eu, e que viveu o tempo da ditadura militar no Brasil, sabe que a ditadura militar não foi embora porque a sociedade científica, só a sociedade científica se manifestaram. As pessoas se manifestaram. As pessoas se mobilizaram. As pessoas fizeram política. Essa palavra que é tão horrível. Para mim, viver em conjunto com outras pessoas é fazer política, é viver na política. Quer não fazer política, vai viver numa ilha isolada. Mas nós temos que fazer, a gente tem que realizar, a gente tem que... nós não podemos mais esperar ter bons interlocutores. Eu acho que a ciência mundial está aprendendo isso. A ciência, escolhe a história da ciência desde o começo, ela se agarrou em lideranças, em reis, em papas, foi se agarrando nos grandes líderes de governo, com uma esperança vã de que essas pessoas elas tivessem uma cabeça que pudesse entender ciência. Está aprendendo a duras penas, através dessa quebra da democracia que está acontecendo ao redor do mundo, né, de se juntarem pessoas que, através do voto, se elegem para destruir a democracia, estão aprendendo a duras penas que a gente precisa falar com as pessoas. Né? Nós temos que sair da bolha, nós temos que começar a falar mais com as pessoas. E ano que vem vai ser muito importante a gente falar com as pessoas. Eu já estou até ignorando esse apagar incêndio, que é tentar recuperar o financiamento, para dizer para as pessoas, nós temos que construir um discurso dentro das universidades, que envolve muita gente, envolve muitas famílias, e a partir disso se mobilizar para a população entender o valor da ciência. Porque mesmo quando tivemos gestores, por sorte, que entendiam o valor da ciência, eles não geravam políticas persistentes, tá? Regulares e ininterruptas. Essas duas palavras são fundamentais para a gente estabelecer políticas. Porque num local onde o povo reconhece a importância do conhecimento, é mais difícil a gente acabar com o financiamento. Tentem acabar com o financiamento da NASA nos Estados Unidos. A população reconhece na NASA o valor do país. E é isso que a gente também tem que trabalhar, junto com falar deputado, senador, próximos candidatos à presidência, a gente tem que falar em todos os níveis com a população. E uma segunda coisa que a gente tem que reconhecer é, eu chamo a autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento em geral, que é confiança nessa autoridade. E mesmo nas nossas universidades, nós temos muita confiança na autoridade do conhecimento que cada indivíduo produz, que eu produzo. Eu confio no conhecimento da física, da química, da engenharia, da biologia, e daqui a pouco eu já estou me perdendo. Eu não estou confiando na autoridade do conhecimento de cientista social, cientista político, do outro. E a gente também tem que integrar isso. Né? Então, a gente vive o resultado de duas coisas, de um problema sistêmico que não começou neste governo, ele vem de antes, porque a queda do financiamento vinha de antes, de um projeto que não começou, esse governo foi oportunista em surfar nesse projeto, mas num projeto neoliberal, que desenha o Brasil como um produtor de serviço e não de tecnologia, que não precisa de uma universidade que forme alguém para pensar nas grandes questões de física. Não é essa a ideia. A ideia é privatizar a universidade. Isso não é prerrogativa deste governo. Esse projeto é muito mais amplo desse governo. Apenas houve a oportunidade de usar esse governo para implementar esse projeto subserviente de país. Tá? Então, a pergunta que eu faço, jogo a bola de volta para cada um que está ouvindo, o que é que você tem feito para brigar contra a fake news, para ter certeza que a gente vai ter mais financiamento para a ciência, porque é uma tarefa de cada um de nós. Assim como garantir a democracia do país é uma tarefa de cada um de nós, as sociedades servem
para gerar momentos, para falar com lideranças e gerar momentos de grande mobilização. Tá? E se eu estou sendo muito dura, é porque eu estou profundamente desapontada com a baixa mobilização ocorrida ontem. Tá? E eu era uma das pessoas que estava na rua, nas praças, fazendo ciência nas praças, e esperava uma mobilização similar com a que eu observei quando teve a mobilização por causa dos X centavos do ônibus. Tá? Similar, porque afinal, ciência também gera desenvolvimento, também é um tema importante. Só queria fazer esse desabafo com vocês. O Ricardo, acho que levantou a mão. Sei. Oi, não, eu ia fazer um comentário para complementar o que a Márcia falou. Quer dizer, eu concordo com tudo que ela falou, inclusive o Matheus tinha me convidado para falar sobre uma mensagem que eu mandei para os alunos do IFT, alunos e professores do IFT, uma semana atrás, cerca de uma semana atrás, que era sobre uma mensagem que a SBF tinha escrito. Isso surgiu uma discussão entre o Davidovich, o Ildeu e a Débora, num evento organizado pela SBF, de ter uma mensagem padrão para mandar para os parlamentares. E eu repassei isso para os alunos e professores do IFT, não com a intenção de que só eles mandassem. Eu acho que é fundamental uma coisa que a Márcia falou. Se a gente quer ter algum impacto, não pode ter mensagem chegando nos parlamentares pedindo dinheiro para a ciência só de cientista. Enquanto só tiver cientista pedindo dinheiro para a ciência, eles não vão levar isso a sério. Então, aquela mensagem vai ter muito mais impacto e ter alguma chance de funcionar se você conseguir convencer os seus familiares, amigos, parentes, etc., certo? Para mandar uma mensagem dessa para frente. Do outro lado, essa coisa de tentar ganhar a sociedade, eu acho que cabe aqui uma autocrítica também nossa, que eu acho que a gente faz muito mal, não só falar com a sociedade de ciência, então eu acho que a comunidade científica tem falhado em dizer para a população o que a gente faz dentro das universidades. A maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que a gente faz dentro das universidades, Mas também, quando a gente fala de dinheiro, eu acho que a gente fala do jeito errado. Então, se você pega esse gráfico que o Matheus acabou de mostrar, que vem mostrando a queda de financiamento desde 2013 até agora, esse gráfico em si, ele é chocante, mas ele está fora de contexto. Para as pessoas fica difícil entender isso, porque não está normalizado por nenhum tipo de orçamento da União. Um gráfico desse seria muito mais chocante se você dividisse ele, por exemplo, ano a ano, pelo orçamento que foi para a campanha política ou para gastos com assessores parlamentares ou com o salário do judiciário. Porque aí você está mostrando de verdade prioridades, entendeu? Qual a porcentagem, quais são as prioridades do país, ao invés de só mostrar queda. É muito fácil para um político profissional se esquivar de um gráfico desse, dizendo, olha, mas não tem dinheiro porque fulano ou ciclano deixou o governo para mim numa situação muito ruim e por isso eu tive que cortar tudo. Mas não está cortando tudo. Em especial esse ano, a gente sabe que o maior corte foram ciência, educação e meio ambiente. Foram os 3 maiores cortes esse ano, da ordem de 20% cada um. O orçamento total, não esse orçamento aqui só do ciência e tecnologia. Então, é preciso que a gente fique mais esperto também na comunicação com o público, saiba transmitir as coisas de forma que as pessoas entendam. Esses números todos parecem muito grandes e são fáceis para nós, mas para o público em geral não é tão fácil entender isso. Então, esses são os 2 comentários que eu tinha. Posso dar sequência, então, aqui? Bom, primeiramente, obrigado aos estudantes aí do IFT pelo convite. Minha primeira vez aqui ainda que virtualmente, aqui no IFT. Espero retornar mais vezes aí para o congresso de vocês.
talvez para falar de temas um pouco mais agradáveis. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui representando a SBF, né? Naquela linha do tempo que o Matheus mostrou, a SBF foi fundada em 1966, né? E a gente vê que a ciência brasileira, de certa maneira, comparada com os outros países, ela é razoavelmente recente, né? Mas ela também não é tão recente se a gente analisar pela perspectiva do investimento, né? Quem fala muito isso, né, é o nosso colega Luiz Davidovich, né, presidente da Academia Brasileira de Ciências, que diz que é muito difícil, é muito lento você construir a capacidade científica do país, mas é muito fácil e muito rápido você destruí-la, né? E basta a gente ver o que está acontecendo nesse momento, né? Quer dizer, e aí, Matheus, se você puder voltar lá para as perguntas, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, as 3 questões. Claro. Enfim, quais medidas a sociedade científica pode realizar para reverter os efeitos dos cortes? A gente está vendo aí, né, que tem 2 escalas de tempo, né, importantes que a gente tem que atacar. A gente nota que os cortes não são desse governo, como a Márcia falou, tem sido sistematicamente reduzido o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil, mas eu queria chamar muita atenção para a escala de tempo mais curta que a gente está vivendo nas últimas semanas, né, que é onde a gente precisa também ter um foco e atacar, né, que a questão do FNDCT é muito importante, né, e exige a mobilização de todos. A SBF, na medida do possível, né, tá bastante mobilizada, né, o Ricardo mencionou, nós fizemos um evento reunindo o Luiz, o Ildeu, para falar especificamente sobre essa questão do corte de 600 milhões de recursos do FNDCT, que seriam principalmente por CNPq, que foram cortados. Então, no momento, existe uma mobilização, eu acho que importante, e um diálogo com parlamentares que são sensíveis, que não são todos os parlamentares que ignoram esse problema, né? Nós temos alguns aliados, né? Eu posso citar o senador Exalci, que acho que é vice-presidente da Comissão Mista do Orçamento. Posso citar o deputado Alessandro Molon, que também sempre se manifesta junto com a ciência. E, no momento, eu estava até há pouco assistindo uma sessão na Comissão Mista de Orçamento, que existe uma determinação do senador Exalci de fato, não votar nenhum PLN, nenhum projeto de lei orçamentária, até que essa questão do FNDCT seja resolvido, até pelo menos que esses 600 milhões sejam voltem para o CNPq. E hoje houve uma sessão que me deixou, assim, um pouco animado, né, onde realmente ele conseguiu cumprir essa promessa com a comunidade científica, e a situação no momento é essa. Então, no momento está havendo conversas aí agora com o Ministério da Economia para retornar esse montante para o CNPq. O problema é que a conversa com o Ministério da Economia é muito complicada, né? Como a Márcia falou, né? Quer dizer, eles de fato não entendem, a importância da ciência, eles têm uma outra visão de prioridades, né? E a gente está sempre sobre essa questão do teto de gastos, né? Quer dizer, a prioridade, aparentemente, do Ministério da Economia é apenas a questão fiscal, e isso é uma camisa de forças para a ciência e tecnologia também, e para várias áreas que precisam de investimento, educação, cultura, saúde, né? E eu acho que para a gente resolver esse problema no médio prazo, a gente certamente tem que passar por atacar essa questão do teto de gastos, que eu não sou economista, mas, assim, ouvindo vários economistas, talvez a figura mais proeminente, né, seja o André Lara Rezende, né, que tem dito claramente, né, que a gente não sai desse buraco, né, com esse teto de gastos. A gente precisa investir, o Estado precisa investir para recuperar a sua capacidade e investir em ciência
é uma das maneiras. A gente vê que vários países em situações de crise não reduzem, mas aumentam o seu investimento em ciência. Tá? Bom, sobre o segundo item, né, o desmonte das universidades públicas é muito triste. Né? A gente que está na universidade pública, a gente tem acompanhado isso. Chegou a um ponto de... a gente viu no início do governo, né, aquele ministro Weintraub, né, que até evito falar o nome, né, e que tinha esse projeto do Futurice, né, e, enfim, que teve uma reação forte das universidades, e parece que, como consequência, a resposta do governo é uma asfixia completa, né, nas universidades públicas. Então, realmente, a única saída para isso é o que a Márcia falou, né, é mobilizar a sociedade, né, politicamente, para a gente tentar alterar isso no ano que vem. E como consequências, né, uma que já é muito clara é a evasão de fuga de cérebros. Né? Eu vejo claramente, no estudo de física da UFRJ, nos últimos, talvez, 5 anos, a gente teve 6 pesquisadores, 6 docentes que foram para o exterior. Eu acho que todo mundo está conseguindo ver isso nas suas instituições, né? E isso é muito nocivo para a ciência brasileira. Como o Alexandre mencionou, né, eu sou um pouquinho mais velho que o Alexandre, né, eu fiz um doutorado em 91, né, e a gente sempre teve ciclos. Né, essa era a época do governo Collor, que também teve uma crise, né, de financiamento na ciência. Quando eu estava fazendo meu doutorado, em algum momento até o CNPq parou de pagar, né, as bolsas no exterior e parou de pagar as mensalidades das universidades. Mas, de fato, concordo com você, Alexandre. Quer dizer, apesar desses ciclos, o que a gente está vendo hoje é totalmente fora da curva. Né? Então, é uma coisa bastante diferente e que vai precisar da nossa atenção também diferenciada e da nossa ação diferenciada. Então, estou na linha do que a Márcia falou. Né? A gente precisa saber atuar mais. A SBF, ela congrega, né, físicos do Brasil todo. Nós temos alguma capacidade de mobilização, mas fazendo uma autocrítica, a gente precisa melhorar muito essa capacidade e nossa capacidade de comunicação com a sociedade. A gente não pode, como a Márcia falou, falar só para os físicos. A gente tem que investir um pouco, melhorar bastante a nossa comunicação nessas mídias sociais, para que a gente possa furar a bolha, sair dessa bolha. Tá? E, por último, antes de passar a palavra, a terceira pergunta, né, sobre o negacionismo científico é na mesma direção, né, é aumentar nosso poder de comunicação, né, porque não está fácil. Essa questão da pandemia, né, exacerbou isso bastante, né? Esses ataques à vacina que a gente vê recente, né, essa semana, o presidente falando, relacionando vacina a AIDS, né? Quer dizer, claramente, deliberadamente, é uma ação para desacreditar a vacina, quando a gente está todo mundo tentando e fazendo um esforço para que as pessoas se vacinem mais. É realmente inacreditável, a gente nem consegue entender esse tipo de fala. Né? Então, a única saída é essa, é melhorar nossa comunicação, tentar furar a bolha, tentar explicar para as pessoas o que é ciência e a importância da ciência. Tá? Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, e fico aí à disposição para debater mais para as perguntas. Obrigado. Rafael, quer falar? Sim, boa noite a todos. Bom, é um prazer estar dividindo o espaço aí com todos vocês. Bom, já foi dito muito, né? Acho que eu vou complementar aqui. Eu sou mais novo, né? Estou me sentindo até bastante honrado de estar aqui com pessoas tão ilustres, mas, enfim, concordo com tudo. Mas enquanto o Matheus apresentava, né, uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que a ciência leva tempo, né? Ele começou apresentando lá, não sei, mais de 100 anos atrás.
Então, a ciência tem que ser uma política de Estado, né? Tem que ser uma política de país e não uma política de governo, que muda ao léu, né? Que muda a cada 4 anos. Eu acho que isso fica muito claro se a gente olha, o Alexandre disse, né, do estado de São Paulo, a FAPESP, que de fato é uma ilha de esperança, né, para a ciência brasileira, num cenário que é desolador. Então, nessas crises que a gente está vivendo, né, crise energética, de pandemia econômica, pessoas passando fome, às vezes eu acho muito difícil justificar investimento em ciência. Quer dizer, para mim é fácil, mas quando eu estou conversando com as outras pessoas, por que é que a gente vai investir em algo, né, que talvez dê retorno daqui 10, 20 anos, se é que vai dar algum retorno? Então, essas dúvidas a gente tem que estar prontos, né, para também tentar discutir com a sociedade, porque é justamente o contrário, né? Somente com uma ciência básica forte, aliada aí a um potencial inovador e tecnologias, é que a gente consegue enfrentar esses desafios. Então, a pandemia agora, eu acho que é um exemplo muito claro, né? Muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, mas a vacina, não quero ser cobaia. O que elas parecem esquecer é que a pesquisa em vacinas é algo já de muito tempo, né? As primeiras vacinas lá são centenárias, as vacinas mais atuais, né, de adenovírus, DNA replicante, são pesquisas fundamentais que começaram décadas atrás, numa época que ninguém sabia se elas de fato poderiam ser utilizadas, né? Então, trazer isso à tona, né, de que não é da noite para o dia, não é, tipo assim, dá um dinheiro aí para os cientistas agora que eles vão conseguir fazer alguma coisa. Precisa de muito tempo. E como o Rodrigo e o Luiz sempre dizem, né, toma muito tempo, mas é muito fácil destruir rapidamente, né? A gente tem essa fuga de cérebros, e aí, né, eu já vou entrar um pouquinho na segunda pergunta, que é quais são as consequências a longo prazo. Eu acho que as consequências são a curtíssimo prazo, não é a longo prazo. Basta a gente pensar o que seria de nós sem aquelas duas pesquisadoras brasileiras que conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus. O que seria de nós sem o Butantan, sem a Fiocruz? O que seria de nós sem a Universidade Brasileira aliada à Petrobras, que conseguiu, né, alguns anos atrás, extrair o pré-sal? Se a gasolina é cara hoje, sem essa tecnologia que foi desenvolvida em parceria com as universidades públicas, a gasolina seria muito mais cara. Então, enfim, acho que se esse desmonte não for revertido rapidamente, não é que a gente vai ver os efeitos dele a longo prazo, a gente vai ver logo, né? E com relação a como frear essa onda de negacionismo científico, eu concordo que a gente tem que conversar mais com a sociedade, nós não podemos falar só com os políticos ou esperar só dos políticos uma resposta, mas eu acho que os políticos são muito importantes, sim, né? Se a gente lembrar, se não me engano, 2018, 2019, quando o Trump tentou cortar lá os investimentos, um corte massivo, né, na ciência dos Estados Unidos, os próprios congressistas, inclusive do partido dele, né, republicano, foram contra. E não só não cortaram, como aumentaram o investimento em ciência. Então, assim, eles são os nossos representantes, são eles que tomam as decisões, né? Então, enfim, a gente tem que, de alguma forma, conversar mais com eles têm que ter mais essa abertura, claro, a gente tem que ter uma bancada, né, da ciência, a gente tem bancada da bala, da Bíblia, das fake news, do ódio, da motosserra, tem que ter uma bancada da ciência. E aí, voltando para nós, né, nós fazemos ciência de ponta, de qualidade, apesar de todas as dificuldades, nós ensinamos, nós fazemos divulgação científica, nós discutimos em mesas redondas, nós fazemos extensão. Então, eu acho sim que a gente está fazendo a nossa parte, mas uma coisa que me incomoda muito, né, então, por exemplo, a gente ontem lá no Tuitaço, né, em prol da ciência, como a Márcia disse, muito pouca gente. A gente está tendo aí vários eventos, né, online, com uma participação baixíssima, divulgação de ciência. Então, a gente tem um podcast que, quando a gente tem 100 participantes, 100 pessoas escutando, a gente já fica feliz. Então, claro, é um trabalho de formiguinha, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é um trabalho que não está dando frutos, né, que precisa de alguma forma, atingir uma escala muito maior.
E eu não sei como fazer isso, mas me parece que a gente precisa do apoio da grande mídia, da TV, do rádio, jornais. Tem um programa que eu sempre escuto no carro de manhã, é Hora da Ciência, com a Pasternak. É lindo, é incrível escutar aquilo numa rádio que tem um acesso muito grande. Então, acho que passa por aí também, a gente se associar a pessoas, a empresas, a meios que têm uma capacidade, né, uma capilaridade muito maior do que a nossa. Enfim, acho que é isso. Eu consegui aí dar uma pincelada em tudo. Obrigado de novo pela oportunidade. Estou aqui pronto para a discussão. Certo. Lembrando que está aberto para o público, quem quiser fazer perguntas para os professores, pode realizar. Abrir o microfone e perguntar. Certo, então eu queria só perguntar para a Márcia, como falou que o papel que nós temos que tem nos comunicar com a população, eu queria saber que medidas já existem, né, nesse sentido e o que mesmo a gente pode fazer, porque como que a gente pode realizar essa comunicação de maneira eficaz? Bem, primeiro a gente tem que se preparar para essa comunicação, né? A gente não recebe, eu digo que as pessoas têm que se comunicar com a população, mas vou lembrar que a nossa formação acadêmica não nos prepara para isso, nos prepara para dar palestra bem complexa, que só nós mesmos conseguimos entender. Então, a gente tem que buscar não só mais formação, né? Como tentar entender como é que eu vou fazer esse processo. E existem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Por exemplo, foi discutido aqui que as pessoas, os políticos e mesmo a população vai querer saber para que serve essa ciência que a gente está fazendo. Tem um projeto na Academia Brasileira de Ciências que chama Ciência Gera Desenvolvimento, que são os filmetes muito curtos, de 2 minutos, 3 minutos, que narram pesquisas que geraram desenvolvimento. Tá? Por exemplo, a da Johanna Dobenheimer, que gerou como a gente produz a soja. Soja, segundo produtor mundial, o Brasil é por causa desse desenvolvimento da Johanna. E aí vai vários exemplos. Se cada um de nós estiver municiado com esses exemplos, que não servem para afastar o fato que é muito importante ter ciência básica, mas esses exemplos são potenciais para trazer orgulho para a população da ciência que a gente produz. O mecanismo esse que foi citado dos senadores e do Congresso norte-americano de não ter baixado o financiamento para a ciência quando o próprio Trump tentou baixar, ele tem muito a ver com esse orgulho que o povo norte-americano tem da ciência que faz. E ele tem esse orgulho porque ele conhece, porque é divulgado, se fala sobre esse assunto. Então, nós temos que ser os primeiros a falar da ciência que a gente desenvolve, e eu convido vocês a olharem esse projeto, os filmetes são divertidos, para aprender isso, para usar constantemente como exemplo. Uma segunda instância, eu fui diretora do Instituto de Física. Muitas vezes, mesmo na Academia Brasileira de Ciências, muitas vezes a imprensa procura as instituições para darem explicações sobre coisas. Nós, por não termos esse treinamento de falar com a mídia, muitas vezes nos esquivamos dessa tarefa. Gente, é muito importante dizer sim e mesmo que rapidamente se preparar para explicar de maneira simplificada aquilo que a gente é capaz de fazer. E não vamos selecionar só responder para grande mídia. Não, aquela rádio, aquela TV pequena do interior, ela está atingindo pessoas. E quando assim, conseguir essa comunicação, vão ficar meio surpreendidos. Quando uma pessoa consegue se comunicar razoavelmente bem, a mídia volta a procurar essa pessoa para mais comunicações e assim a gente vai expandindo o nosso círculo de atuação. Ele não pode estar restrito, gente, a só momentos de grande crise como agora. Ele tem que estar continuamente ativo. Porque se ciência e tecnologia não vira um projeto de país, um projeto de longo prazo, nós não conseguimos tocar. A gente vai ter picos de algum financiamento que depois decai, ou picos de alguma ideia que não é pensada cientificamente, mas joga algum financiamento na ciência e que depois decai rapidamente.
tá? Claro que temos que falar com políticos, mas nós temos que falar com instrumentos para mostrar como aquilo é importante e trazendo a atenção de que essa comunidade é uma comunidade grande e que atinge muitas pessoas e que a gente vai estar trabalhando também para eleger pessoas que apoiam a ciência. Eu acho que a gente tem que ser também mais agressivo e agressiva nessa conversa que a gente vai ter com as pessoas. Então, ontem, por exemplo, que a gente fez essa mobilização através da Associação de Pós-Graduação de Ciência na Praça, foi um exercício interessantíssimo, porque mesmo não tendo enchido a praça como deveria ter enchido a praça, os estudantes que estavam lá tiveram o desafio de contar para a população que estava passando o que era a pesquisa que eles estavam fazendo. E esse exercício é um exercício que não só possibilita a população entender a ciência que eles fazem, mas também é um teste muito importante, porque se uma pessoa não é capaz de explicar para alguém que está passando na rua a pesquisa que faz, eu tenho desconfiança que ela não é capaz de entender muito bem a pesquisa que faz. Então, é um exercício importante para a formação também do cientista. Espero que a gente continue com essas ações de expor os cientistas a essa população comum, buscando maneiras de transformar aquilo que a gente faz numa linguagem que as pessoas possam compreender. Obrigado, Márcia. Ricardo, você quer comentar? Sim, eu tenho um comentário que vai na direção disso que a Márcia falou também, de se preparar para falar para o público, né? Eu acho que, nesse sentido, tem algo que aí sim as sociedades científicas e as universidades podem fazer que não têm feito, que é incentivar jovens cientistas a seguir por esse caminho, se profissionalizar nesse caminho, né? A gente sabe que nos Estados Unidos eles já estão muito na frente nesse sentido, na direção de exigir que grandes projetos incluam uma componente importante de outreach, que é isso, né? Fazer extensão, né, fazer divulgação científica, etc. Ao passo que aqui no Brasil, se você for olhar as pessoas que no passado recente mais se destacaram em divulgação científica, fizeram isso depois de ou se separar da academia ou de ter as próprias ferramentas. Então já sentaram a Natália Pasternak aqui, que criou o próprio Instituto Questão de Ciência, que a gente acompanhou até de perto, porque o ex-diretor do IFT está envolvido também. Do outro lado tem o Átila Yamarino, que ficou famoso, né? Ele sucedeu... da onde veio o sucesso dele? Ele foi para o YouTube e o dinheiro que ele ganha com isso vem do YouTube e de patrocinadores. A universidade e a academia como um todo não fizeram muito para incentivar esse caminho. De fato, é um caminho bastante perigoso para um aluno de pós ir, porque não tem um incentivo oficial da academia para esse caminho de fazer divulgação, de aprender e se profissionalizar nessa conversa com o público. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada, né? Que a gente tem que fazer mais para ajudar quem esteja disposto a seguir por aí. E é claro, como o tempo é finito, né? A pessoa que vai se dedicar à divulgação, profissionalizar em divulgação, provavelmente não vai ter a mesma performance em pesquisa que outros que estão se dedicando exclusivamente à pesquisa, né? Então a gente tem que criar e incentivar caminhos que levem a isso. Acho que isso é uma coisa que ainda está engatinhando no Brasil. Rafael, pode ir. Bom, só complementando, né, o que a Márcia disse, essa questão da gente... Espera um pouquinho, Lu, agora eu não posso. Filhos em casa. Da gente ter essa formação, né, é muito importante. A gente não é formado para divulgar ciência, para falar com o público, então é muito importante que dentro das universidades a gente tenha esse tipo de treinamento, né, de como atingir o público, quais são as ferramentas ideais. E a Márcia, ela citou nesse vídeo, Ciência Gera Desenvolvimento,
Dobereiner, e eu fui aqui no YouTube, esse vídeo é de agosto de 2019, e vocês podem imaginar quantas visualizações ele tem. Não chega a 3.000. Ou seja, o impacto que esse vídeo teve, apesar de ser muito bem feito, eu dei uma olhada aqui, ele é muito pequeno. Aí eu entrei, foi mencionado, né, o Átila Yamarino. Os vídeos dele, tipicamente, tem mais de 200.000 visualizações, alguns chegando a 1 milhão. Ou seja, ele encontrou uma forma de se comunicar bem e se comunicar em larga escala. Então, o que eu acho é que a gente tem que encontrar esse meio. Eu não sei como, eu não sou formado nisso, apesar de gostar muito de divulgação científica e tentar fazer de diversas formas, eu não consigo atingir nem 100 views, né? Então, a gente tem que aprender, né, com esses outsiders, entre aspas, como fazer divulgação de ciência, como atingir mais gente. Eu acho que isso é essencial. A gente tem a aprender com esses divulgadores de ciência. Sim, Alexandre. Então, eu só queria reforçar o que o Rafael e o Ricardo mencionaram, quer dizer, essa parte de divulgação, ela custa dinheiro, né? Então, normalmente, as pessoas que fazem divulgação dentro da universidade, elas acabam fazendo isso como um side project, e não deveria ser um side project, deveria ser aquilo que a pessoa faz como sua profissão, né? Então, a Natália saiu da academia e transformou isso na sua profissão, fundou o seu próprio instituto. O Átila é um caso. Então, nos dois casos, eles estavam perfeitamente posicionados quando a situação né, se colocou para serem esses porta-vozes, né? E eu acho que também existe um pouco dentro da academia uma coisa meio refratária de que se as pessoas fazem isso, né, não estão fazendo pesquisa, isso muito menos hoje, né? Quando a gente está falando em extensão, existe uma certa refração a fazer esse tipo de atividade, que a gente tem que, nós mesmos, temos que começar a dizer, não, isso é importantíssimo, né? E como eu disse, como custa dinheiro, a gente precisa também, né, ter esse tipo de recurso. Então, hoje o Instituto Serrapilheira tem uma chamada especificamente para divulgação científica, né, para projetos de divulgação. Então, a gente precisa ter mais dessas coisas para que as pessoas possam fazer isso de maneira profissional. Então, você fazer um vídeo, né, só para você ter noção, para você fazer um vídeo de animação que você queira fazer divulgação, isso custa por minuto da ordem de 50 mil reais. Né? Então, se você vai fazer alguma coisa desse tipo, essa é a escala que a gente está falando, né? E a gente tem que financiar, a gente tem que aceitar que esses recursos vão ser destinados para fazer esse tipo de coisa, né? Não dá para a gente fazer coisas né, que como da forma como a gente faz, que vamos fazendo um pouquinho, tal, e um pouco isso que tem sido feito com esse negócio que agora começou a ser introduzido nas universidades, que você tem que curricularizar a extensão, né? Então, eu tenho acompanhado, no IFT não tem programas de graduação, mas eu tenho acompanhado isso porque minha esposa está na Unifesp, e é muito pouco pensado, né? Porque as pessoas que estão pensando em como fazer isso são as próprias pessoas, não são pessoas preparadas, né? Então, você tem projetos que talvez deem certo, tem projetos que provavelmente a maior parte vai dar muito errado, simplesmente porque a gente não é profissional nessa área, né? Então, você tem que pensar que a gente deve investir, né? Então, custa dinheiro e a universidade deveria pensar em fazer isso. Então, a USP, por exemplo, contratou o Ayrton Escobar, que é um profissional extremamente capacitado, para fazer divulgação. Então, você tem agora, provavelmente, um dos melhores divulgadores de ciência que estão né, são funcionário da Universidade de São Paulo. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? É nessa linha que a gente tem que caminhar. E outra coisa que eu queria dizer é que assim, a gente começou a pandemia, né? Eu me lembro assim de mensagens de pessoas que estavam ligadas à divulgação científica,
elas estavam muito otimistas, né, com relação a como que a gente ia sair dessa pandemia, que a ciência ia nos salvar. Está nos salvando, mas do ponto de vista de divulgação, né, talvez a gente não esperava que a máquina estatal ia jogar contra a gente, né? Então a gente a gente ignorou o fato de que a gente institucionalizou as fake news, né? Com o governo agora é um propagador de fake news, e isso a gente tem que aprender a lidar. Começou nos Estados Unidos e agora a gente está lidando com essa mesma situação. E é algo que as instituições têm que, né, todo mundo tem que fazer. E eu acho que, por exemplo, a SBF tem algo interessante, que é um engajamento com relação né, pequenas fake news, eu diria, que são, né, um checador de fatos de ciência. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente, por exemplo, evitou se posicionar com relação a essa propagação de coach quântico, né? que agora meio que desapareceu, né? Porque a gente foi atropelado pela pandemia, mas estava aí, né? E a gente nunca se posicionou, né? Então a gente considera isso é uma idiotice, mas nunca colocou isso assim, né? Falou, não é bem assim, tem que explicar para as pessoas, né? Que não tem nada a ver. Então essa é uma coisa que a gente sempre evitou, né, de fazer e que tem que fazer. Antes de puxar para as outras pessoas, só queria perguntar uma coisa para o Alexandre e para o Ricardo, sobre esse sentido nessa direção de profissionalizar a extensão e divulgação, né? Eu queria saber se já foi possível ver resultados das bolsas de jornalismo científico que o ICTP ofereceu. Ele ofereceu esse ano e desde 2019, pelo que estou vendo. Você quer falar, Alexandre? Eu posso mencionar. Então, bom, assim, do ponto de vista talvez o Neita seja a melhor pessoa para mencionar, mas eu acho que esse é um caso de sucesso. Se você... então, no momento tem uma jornalista científica que faz pequenos vídeos, por exemplo, que estão sendo divulgados no Instagram, né, discutindo assuntos. Ela faz umas certas pílulazinhas, né? E eles têm feito uma série antes da pandemia, acho que era muito mais ativo, né, com relação à questão da divulgação, mas eu acho que tem um papel. Mas como o Rafael mencionou, né, a gente fica meio que pregando para os convertidos, né? Então esse tipo de coisa ele fica restrito às pessoas que seguem a página do ICTP. Ele tem um alcance que é sempre entre as pessoas que se interessam pelo assunto, né? O que você tem que fazer é extrapolar essa bolha, e isso já é mais difícil. Então você agora tem que utilizar essas pessoas que conseguiram extrapolar a bolha, que é Natália, Átila, algumas pessoas que estão no Twitter e tal, que a gente acompanha, que tem um número grande de seguidores. O Leandro Tesler é por exemplo, agora, que conseguiu, né, fazer esse tipo de processo. Goste ou não do que ele escreve no Twitter. Então, eu acho que, nesse sentido, as pessoas extrapolaram um pouco essa bolha, né? E aí usar essas pessoas, né, e se juntar às pessoas para poder fazer esse processo de divulgação. Eu tenho um comentário que, assim, a nossa experiência, pelo menos com o Facebook, que foi criado o Facebook do IFT alguns anos atrás, né, e a gente decidiu unir forças ali. Então, se você vai no Facebook do IFT, tanto tem conteúdo ali colocado pelo próprio IFT, quanto pelo ICTP Safer, né? E boa parte do conteúdo que é colocado pelo ICTP Safer é colocado por esses jornalistas científicos, né? Então, todos esses vídeos acabam aparecendo lá também, e o alcance tem sido bastante bom no Facebook, né? E eu acho que a consequência de ter alguns profissionais pondo conteúdo diário lá, quase diário, né? E isso é uma coisa que quem estuda mais, assim,
como funciona a mídia social diz, né? Não é tão importante a produção, a regularidade é muito mais importante, você tem que estar sempre colocando coisa nova, e é por isso que é caro manter um segmento, enfim, um grande número de seguidores, mas, por exemplo, para dar um exemplo, uma postagem que o Alexandre fez, não muito tempo atrás, teve aqui 2.500 engajamentos, e uma coisa específica, uma escola de física de altas energias, né? Então, tem tido bastante resultado, sim. Eu acho que é muito diferente quando você está fazendo isso com profissionais do que quando você pega os próprios professores dedicando um tempinho ali para fazer, sabe? Tem um ganho grande, não é um investimento que você faz à toa, né? Tem um retorno grande. Tem todo o layout, né, a produção dos cartazes, então assim, a coisa tem que ser profissionalzinho, né? Não dá para você... Faz muita diferença, um pouquinho de produção e ter regularidade acima de tudo, né? Faz muita diferença. E isso que o Alexandre falou, só comentar uma coisa que o Alexandre falou, é importantíssimo também. Eu vivia fazendo barulho na orelha do Rogério, quando ele era presidente da SBF, sobre esse assunto, que é que as nossas sociedades científicas têm que ser mais ativas. A gente tem que aprender com a OAB, sabe? A OAB se pronuncia sobre qualquer assunto relevante do direito. Pode ser a coisa mais teórica, abstrata, eles se pronunciam. Eles fazem o trabalho de sindicato de advogado também. Quando alguém mexe com os interesses dos advogados, eles vão lá e fazem o papel de sindicato. Agora, se você só abre a boca para falar quando te cortam o dinheiro e fica quieto quando tem escola de cura quântica em São Paulo com 20 mil pessoas pagando R$500 para assistir uma escola de medicina quântica, né? Cura quântica, não é nem medicina quântica. Medicina quântica você poderia estar falando tomógrafo, mas não, você está falando de cura quântica, certo? Aí as pessoas vão te ver como um sindicato. Né? Você não traz nada para elas, você só aparece para falar quando mexem no seu dinheiro. Isso é muito ruim. Né? A gente tem que aprender a se pronunciar sobre tudo que a gente é capaz de se pronunciar. Aí as pessoas vão ver que a gente está querendo contribuir para a sociedade. Isso é verdade para a sociedade científica, isso é verdade para as universidades, isso é verdade para os institutos. A gente tem que estar mais atento, mais presente na mídia. Deixa eu só puxar aqui do público. A Isla quer fazer uma pergunta, comentário. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu queria fazer um comentário. Todos os pontos que foram levantados até agora foram muito bons, mas uma coisa que eu acho que ainda não foi levantada e que eu creio que é muito importante quando a gente vai falar do diálogo ciência e sociedade é que a sociedade brasileira ela não se vê representada em quem está fazendo a ciência no Brasil. Então, é muito mais fácil para, por exemplo, eu estudei a vida toda em escola pública, eu tenho acesso à camada de pessoas da sociedade, pessoas realmente pobres. Então, é muito mais fácil, quando eu chego para o meu vizinho, vou falar do problema da ciência, falar os problemas que eu enfrento e como ele se identifica comigo, dele se identificar com aqueles problemas. Então, por muito tempo, a camada científica no Brasil, ela relegou o problema da diversidade na ciência, e vocês incluir pessoas de baixa renda, incluir pessoas negras, incluir mulheres como um problema de classe B. Mas eu acho que isso é uma coisa que está batendo muito forte agora, porque vai ser difícil eu tentar explicar e defender a ciência para o meu vizinho, se ele acha que isso é a coisa de um homem de 50 anos, branco, que já está com a vida formada. Ele, eu estou precisando comer hoje, e o cara está reclamando que não tem verba para fazer os experimentos dele. Eu sei que não importa quem for fazer a ciência, vai ter retorno para a sociedade, mas a sociedade precisa se ver ali para ela saber que aquilo também é importante. Então, hoje em dia, quem eu vejo assim, pegando bem nessa causa, eu fui formada no Instituto Federal antes de fazer física, então vários amigos meus no ensino médio enveredaram pela ciência também, são pessoas que vieram da baixa renda, e elas lá nas suas comunidades, elas fazem esse papel de falar mesmo a importância da ciência no dia a dia. Então, enquanto a ciência do Brasil não tiver mais a cara
do brasileiro, eu acho muito difícil ela penetrar na sociedade, mesmo que você tenha divulgação científica, a pessoa precisa ser capaz de se identificar ali. Então, era só um ponto que ainda não foi levantado, eu gostaria de comentar. E aí, quem quiser comentar também pode falar. Eu sei que a professora Márcia, ela fala muito disso, já vi várias palestras dela, mas eu acho que o brasileiro ele precisa se enxergar como cientista, porque às vezes nem o pessoal daqui mesmo eles veem, eles só veem o pessoal de fora. Então, enquanto eles não veem que tem ciência sendo feita e que essa ciência pode ser feita por uma pessoa que mora do lado dele ou que está pegando um ônibus com ele, vai ser muito difícil a gente estabelecer essa comunicação. Posso pegar o gancho? E por Claro. essa razão, que além de a gente ter uma comunicação científica profissional dentro das universidades, com um design bonito, que pode atingir muitas pessoas que vão olhar aquela foto bonita e vão dar um like, a gente precisa que todo mundo que está na universidade realmente fale sobre o conhecimento. E eu vou falar conhecimento, porque não é só ciência. Os cortes vêm em todas as áreas. E hoje, graças às cotas, a gente começa a ter um pouquinho de diversidade dentro das nossas estruturas. O que a gente não tem é formação para as pessoas poderem falar em público, saber explicar uma ideia. E não vem me dizer que isso é tão difícil, porque se você está numa universidade, você tem departamento de comunicação, você tem departamento de artes, você tem os departamentos que podem dar para toda a população universitária uma formação mínima, que seja uma disciplina de dois créditos para ter essa formação. E aí, a partir dessa formação, a gente vai ser capaz de explicar de uma maneira melhor. Mas enquanto não tem essa formação, gente, vamos buscar os jeitos, a gente tenta e aprende. O Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, ele, até a pandemia, ele tinha uma ação que eram palestras dadas em livrarias. Nas primeiras palestras eram um horror, os pesquisadores dizendo para a população que está ali na livraria 10 na menos 29, 10 na 36. Como é que rapidamente entenderam que a população não entende essa linguagem? E foram aprendendo, né? A trancos e barrancos. Não atingiram milhares de pessoas, mas se eu tiver milhares de pessoas atingindo 100 pessoas, e com essa conectividade de ser aquela pessoa que parece com ele ou com ela, a gente vai ter a capacidade de fazer uma transformação também. Então, essa ação de ter extensão incorporada dentro da formação das nossas universidades não é uma má ideia. A gente só vai ter que conseguir aprender como fazer. Tá? Mas ela é uma ideia importante, porque é o retorno para a sociedade, contando para a sociedade aquilo que a gente está fazendo. E a gente tem que ser capaz de fazer isso. Exige treino, exige exercício e exige, sim, colocar um pedacinho do nosso tempo, de cada um de nós, para fazer esse exercício. Tá? Então, acho importante a diversidade, então, também vamos treinar as pessoas a formar, as pessoas ter essa preocupação e também ter essa preocupação de ampliar a diversidade agora nas nossas pós-graduações, porque isso também vai ter a resposta para a sociedade se olhando e dizendo, nossa, mas essa pessoa que está falando comigo, ela é parecida comigo, tá? Ela tem uma cara parecida comigo, então consegue dialogar e consegue entender os problemas. Tá? Então, trazer, mais do que dizer, sociedade, eu preciso do dinheiro de vocês, é dizer, olha, nós estamos resolvendo os problemas da sociedade e dizer quais são esses problemas que a gente está resolvendo. Obrigado, Márcia. A Naila, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Então, aqui é boa noite, meu nome é Naila, sou de Minas Gerais. Eu agradeço primeiramente ao Congresso, né? Tentei o máximo possível de participar, né? Pela vida corrida que a gente leva hoje. Por cada pergunta que foi feita, cada comentário que foi feito, eles são muito importantes. E são perguntas muito pontuais. E são perguntas que são feitas há muito tempo, e não é só na ciência. Eu acho que o que eu faço como pergunta, né, para mim mesma, o que é educação? O que a educação engloba? Igual a Márcia falou, conhecimento, é melhor falar conhecimento.
como podemos ajudar a ciência e como a gente consegue comunicar com a sociedade, com o público em geral, porque aí que entra a educação. Se realmente, como investir no... É um assunto tão delicado, porque eu nem sei nem como falar sobre isso, porque é muita coisa. Então, educação, ela engloba o quê? O que é ser um brasileiro cientista? O que é ser cientista? O seu vizinho vai saber responder isso. O que se investe na educação hoje? O nosso Brasil é o maior, ele investe muito em educação, né? A educação engloba tudo. Então, acho que se a ciência junta, igual o professor Rodrigo falou, da educação, da cultura, da ciência, eu acho que elas todas estão juntas. Elas estão juntas. Se você melhora a educação, ela vai melhorar a cultura, vai melhorar a ciência. Elas estão interligadas. Então, não é só a ciência crescer. A educação precisa crescer. Por quê? Se a educação cresce, a população une com a ciência, tem cultura. Eu não sei falar mais bonito que isso, mas a questão é exatamente essa. Ela falou sobre se preparar para se comunicar com outras pessoas, para você divulgar, para você falar em público. Como que você se prepara? Eu sugiro até para os meus alunos a fazer trabalho voluntário. Foi o que mais me ajudou a falar em público. As minhas emoções hoje, até falando em público aqui virtualmente, eu até fico nervosa, minha barriga começa a ficar bem nervosa aqui falando em público. Só que eu aprendi a falar em público, exatamente fazendo trabalho voluntário. Eu tenho essa recomendação. O trabalho voluntário me ajudou a falar em público, a desenvolver profissionalmente, pessoalmente, a como lidar com o outro, né? E na nossa educação em geral, né, na parte acadêmica, o que se ensina aos alunos hoje? É tão geral isso. A gente está pegando uma ponta que é a ciência, mas ela engloba tanta coisa que, assim, eu estou anotando tudo aqui. Como poderíamos fazer? A gente está fazendo uma redação do Enem, praticamente, aqui, né? Então, eu adoro mesa redonda, eu gosto muito que a gente discute muito isso. Essa mesa redonda, ela tinha que ser para tudo, ouvir o público, né? Então, eu acho que o trabalho voluntário, independente de como ele seja, esse projeto, né? Muitas coisas que a gente tem que se informar, eu sempre tento me informar o máximo possível. Fontes, né? Hoje é isso, né? Você tem que ver a fonte. Então, a gente tem muitos canais que conseguem atingir milhões e milhões de pessoas hoje. Mas essas pessoas que vão ouvir, elas vão conseguir ouvir? Né? Tem que ver se elas vão conseguir ouvir. Elas têm acesso? Como a gente une a ciência com a população? Assim como a Márcia falou da NASA, né? O exemplo da NASA, né? Que a população não vai deixar a NASA acabar. Então, a gente tem que fazer com que a população não deixe a educação, a ciência e a cultura acabar. Como a gente vai fazer isso? Eu queria falar isso mesmo, porque o tempo está curto. Obrigada. Alguém quer comentar? Márcia, não sei. Então, vamos... Quero comentar, sim. Quero comentar. Só quero dizer assim, ó. Gente, o que os meios digitais, tu dá um like, não quer dizer que tu assistiu todo, que tu entendeu, que tu não tem questões. Então, eu acho que é bem fundamental, além dos meios digitais, a gente falar com as pessoas. Porque isso exercita a nossa crítica e a gente ouve a crítica do outro. Obrigado. Ana? Oi, gente, boa noite.
Eu só queria fazer uns comentários mais pontuais, assim, mais objetivos. Eu acho que muita coisa foi dita e a gente está com esse baita problema e a gente poderia dividir as estratégias em estratégias de longo, médio prazo, né, e algumas de curtíssimo prazo. Então, em 5 dias, a gente não vai conseguir alcançar a população que a gente não conseguiu nos últimos não sei quantos anos, né? Nesse sentido, é muito importante, sim, esse acesso aos parlamentares, e eu queria sugerir aqui para os organizadores do evento postar a carta da SBF lá no grupo de discussão do Slack do evento, para que todos os alunos possam acessar e enfim, usá-la para chegar nos seus parlamentares, né, porque a gente tem um problema aqui de dias para resolver, né, e acho que esse acesso é muito importante, essa abordagem nos parlamentares. Então, se puder, a carta, o Ricardo comentou dessa carta, né, foi uma carta modelo que a SBF escreveu, né, e deixou disponível para a gente poder, se quiser adaptar, ou se quiser enviar como ela está, a gente poder já ter esse modelo com relação a esse corte mais recente de ciência que aconteceu. Então, se for possível colocar lá o link para a carta, eu acho que seria bem útil agora. E, enfim, as estratégias a médio e longo prazo já foram, né, super discutidas, eu só queria também chamar a atenção, reforçando algo que o Rafael falou, que buscar essas parcerias, buscar, né, não só pensando em grandes meios, também em pequenos meios, mas saber que nós não estamos sozinhos, ou seja, existe gente de jornalismo científico que está interessado, né, citando aqui, por exemplo, a agência BORI, que foi criada, acho que logo antes da pandemia, né, para nossa sorte, visando justamente preencher esse gap entre as universidades e os centros de pesquisa e os MEIs. Então, para quem não conhece, é uma agência que funciona, eles como se eles pré-escrevessem, pré-produzissem notícias, né? Eles contactam os cientistas contactam eles, de forma que os meios possam procurá-los e ver já as notícias científicas, enfim, de interesse para a sociedade, já através dessa agência, né? Então, ao mesmo tempo que é importante a gente estar procurando ter uma formação para conversar com as pessoas, fazendo esse trabalho, né, com amigos, conhecidos, vizinhos e tal, também é muito importante a gente se associar. Nós não estamos sozinhos, mas nós estamos muito separados, né? Então, procurar esses meios, principalmente, né, quando eles lançaram a agência, que foi no IFT, eles mencionaram que a discrepância, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, como que nós não temos assessoria de comunicação nos nossos institutos, né? Acho que o ICTP, o IFT é uma exceção. Então, procurar, assim, tem verba, procura contratar um jornalista científico, né? Vai escrever um projeto grande, vai escrever um projeto temático, inclui no projeto temático algo de divulgação, inclui no projeto temático também jornalismo científico, né? Então, além da gente se preparar, da gente estar aprendendo a se comunicar, vamos nos associar também com quem está com esse mesmo objetivo e tem uma formação que nós não temos. Então, é isso. Só comentar rapidamente, né? Concordo inteiramente com a Ana, né? Eu acho que é importantíssima essa discussão que a gente está meio que derivando aí para a divulgação científica, mas a questão do curto prazo é importante. Eu coloquei aí no chat, eu coloquei o link para o site da SBF que tem esse modelo de carta, tá? Então, eu convido a todos para escreverem para os parlamentares dos seus estados, né? E eu acho que os e-mails dos parlamentares também é bem fácil de achar, tem vários links aí na internet onde você consegue achar, né? E chamar a atenção que a gente tem um prazo de 31 de outubro para novos PLNs, novos projetos de lei orçamentárias que possam retornar esses recursos do FNDCT para o
o CNPq. Então, a gente, de fato, está correndo aí contra o relógio. Mas concordo com você, Ana. Vamos tentar atuar nas duas frentes, no longo e no curtíssimo prazo. Obrigado, Rodrigo. Se vocês olharem o chat, está lá o link. Tem um link também para divulgação científica. Ciência gera desenvolvimento, que a Márcia postou. E eu gostaria de saber, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para os convidados. Assim, nós estamos aqui num congresso cheio de jovens cientistas, né? Então, eu queria que quem pudesse, que vocês dissessem o que você diria para convencer um jovem cientista a não abandonar a ciência brasileira. Então, Márcia? Tá, vou começar dizendo assim, por que eu não abandonei? Porque eu peguei todas as crises possíveis e imagináveis, desde a perseguição durante a ditadura militar até momentos que tinham pouco financiamento. A paixão pela ciência vale a pena, gente. E se a gente quer permanecer fazendo ciência, a gente tem que lutar por essa paixão. É como toda paixão na vida da gente. A gente tem que brigar também para conseguir fazer essa coisa maravilhosa que é fazer ciência. Ao mesmo tempo, quando eu olho a minha vida, e é muito particular a minha vida, eu fiz escola pública desde o primeiro ano primário, eu tenho uma dívida com esse povo. Né? Ele me formou toda a minha formação do primeiro ano até a formação do ensino médio, depois a formação universitária, depois mestrado e doutorado. Não dá para abandonar essa gente que pagou isso. Né? Então, eu também tenho uma responsabilidade de dar esse retorno, junto com lutar por essa paixão. Como qualquer paixão na vida, a gente tem que lutar e brigar muito por ela. E lá se vão, não vou dizer quantos anos, senão vocês adivinham a minha idade, lá se vão um monte de anos em que eu tenho brigado para manter essa paixão e vou dizer, continuo super apaixonada, amanheço apaixonada. Ontem eu estava numa praça falando com os transeuntes, contando as coisas da minha pesquisa e as pessoas ficavam encantadas fazendo brincadeiras com água. Tá? Então é isso, é paixão, então vamos brigar para manter essa paixão. Posso complementar, e eu acho que foi legal a sua pergunta, Thaís, porque ela nos permite a gente tentar encerrar essa live num tom um pouco mais otimista, mais alegre, porque pode ter parecido muito deprimente, né? Realmente, para quem é jovem, ter assistido a todos esses problemas que a gente está passando. Mas dois pontos, então, na linha da Márcia, quer dizer, é uma paixão que é difícil a gente... Claro, todo mundo pode ser apaixonado pela sua profissão, mas você olha ao redor, né? A paixão o prazer que a ciência nos traz, né? Quando você gosta realmente de fazer ciência, é algo que a gente dificilmente vê. A conexão que a gente sente, né? Não só com a sociedade, mas eu diria com todo o universo, de você estar envolvido, né? No caso da física, em uma atividade que, de fato, se resume a tentar entender como o universo né? É uma construção, é uma conexão assim, muito bonita, né? E que nos faz sentir parte realmente de uma comunidade universal de cientistas, né? Internacional e universal. Então, e a segunda coisa que eu quero falar é para a gente tentar ser otimista também, mesmo nos momentos de crise. A gente vai sair dessa. Eu acho que o Brasil é um país com um potencial enorme, que não tem como não dar certo, né? Apesar da gente não estar vivendo um bom momento. Eu acho que vocês, jovens, né, vão... Então, minha mensagem otimista é que vocês vão aproveitar e curtir muito mais do desenvolvimento da ciência brasileira do que nós aproveitamos. Então, eu tenho uma certeza que a gente vai sair dessa e vai dar a volta por cima. E trabalhar para isso, lógico. Joga a bola agora para o Alexandre. Vai passar, é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que assim, como o Rodrigo falou, a gente passa por ciclos,
o problema do Brasil talvez seja que os nossos ciclos sempre parecem mais uma montanha-russa, né, do que nos outros países, né? Então, o investimento em ciência ele vai oscilando em outros lugares, o nosso ele sobe, né, cai drasticamente, depois sobe de novo. A gente está passando por um período extremamente complicado, mas eu acho que, assim, eu imagino que todo mundo já percebeu que ninguém vai ficar rico fazendo, né, física, não tem, né, não é por isso que a gente está aqui. Se você está aqui para ganhar dinheiro, né, assim, aí obviamente escolheu a profissão errada no momento que você passou no vestibular. A gente está aqui porque a gente tem um interesse, uma paixão por descobrir, né, pela descoberta. Eu acho que isso vale não só para a física, mas para outras ciências. Eu digo isso porque então minha esposa é da área de bioquímica e ela vem com as imagens das células dela e ela vai lá no domingo cuidar das células e deixa as filhas em casa passando fome, porque, né, é mais importante fazer isso. Então, ou na verdade o marido tem que cuidar das filhas quando ela vai fazer isso. Então a gente tem essa paixão, a gente faz isso por causa disso, né? Obviamente a gente quer ter uma vida relativamente confortável, mas não é por isso que a gente faz. E o importante é a gente brigar por recursos, e isso faz parte, né? Então a gente tem agora um papel importante que é, né, tentar buscar essa reversão, e eu acho que vai passar. Eu também concordo com a Márcia que esse governo, né, até 2023, a gente vai ter uma situação de luta integral, assim, né? Então, o ano que vem vai ser um período onde você vai ter que vestir a sua armadura e lutar. Vai ser tempo integral, lutar, ter que dizer, isso aqui é fake news, né? Então, isso tudo a gente vai ter que fazer em tempo integral. Mas faz parte. Eu acho que, né, a ideia é que em 2023 você tenha ali um raiar de um novo dia que traga a esperança. A situação vai ser difícil, vai estar de terra arrasada, a gente vai ter que reconstruir tudo de novo, começar muita coisa do zero, mas eu acho que a gente tem esperança que vai conseguir reverter. Obrigado pela presença de todos. Eu vou ter que encerrar por aqui mesmo, a mesa redonda. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, ao tempo que os professores dedicaram para isso, e que a gente realmente trabalhe pelo nosso futuro e pelo futuro da ciência brasileira e da sociedade. Agora, se os professores precisam sair, eu entendo. Agora a gente só vai para o encerramento básico aqui e é isso. Só então eu realmente vou ter que sair. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, né, e fazer uma pequena propagandazinha da SBF, né? Filiem-se à SBF. Se você já não é afiliado, entra lá no nosso site, faça parte aí da comunidade de físicos do Brasil, e tem muita coisa legal acontecendo na SBF. Curta o canal de YouTube da SBF e vamos se manter conectados, né, para a gente fazer aquilo que a gente se propôs aqui. Conversamos bastante aqui. E obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí a todos que participaram comigo, Alexandre, a Márcia, e o Rafael, o Ricardo. Tá, obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado pela presença. Certo, eu vou pedir desculpa só para o Valdir. Se ele quiser, ele pode jogar a pergunta no Slack daí, para os professores, e agora eu só vou para os agradecimentos. Certo, aqui é só começar os agradecimentos. Por questão de tempo, vou acabar pulando um slide aqui. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, é claro, ao IFT, né, pela oportunidade de poder realizar esse congresso, dar toda a infraestrutura, ao ICTP e ao Instituto Princípio pelo financiamento.
Agradecimentos especiais, eu queria agradecer a organização do congresso passado, por dar todo o apoio nessa transição para nós. E também gostaria de agradecer aos pós-docs, a Ana Miser e o Gabriel Maciel, por nos ajudarem a avaliar as apresentações e todo o apoio dado e ao tempo dedicado. Gostaria de também agradecer a todos vocês, alunos, que participaram. O congresso é feito pelos alunos para os alunos, então gostaria de agradecer a todo o tempo que vocês dedicaram a isso. E, por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a todos os professores que dedicaram tempo aqui e agregaram muito ao nosso congresso. E é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, novamente, por todo mundo aqui. E encerramos o Congresso Paulo Leal 2021 e esperamos que ano que vem nós vamos nos ver presencialmente no IFT lá na Barra Funda. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal.